Saudações, pessoal, mostrando um pouco mais do desenvolvimento do RPG Builder aqui. Então eu aproveitei que a nova interface já estava funcional ali, aquela parte do React e tudo mais. Comecei a implementar novas ferramentas aqui pro editor, né? Então eu ainda não cheguei na parte de vegetação como eu havia previsto alguns vídeos atrás, né? Mas resolvi fazer um polimento e implementar novas ferramentas para a parte de terreno. E aqui entra uma feature que é bem crucial no RPG Builder, uma coisa que já tinha no original e um conceito que eu quis trazer aqui para a versão nova, né? Então, o que acontece? A maioria das game engines, elas te permitem criar um terreno e modificar esse terreno, né? Então, Unity, Unreal Engine, todas têm essas funcionalidades. Normalmente você cria um terreno em cada cena, tá? E esse terreno, geralmente ele é bem grande, né? Então, para fazer um cenário do tamanho que você quiser, na verdade, né? Você cria ele com base em um tamanho já grande, né? O que eu tinha feito inicialmente lá no primeiro RPG Builder? Eu queria criar pequenas cenas, né? Então, a intenção era que você começasse com um cenário bem pequeno e que pudesse ir expandindo ele segmento a segmento de acordo com a tua vontade, né? Então, por exemplo, você poderia ter uma pequena ilha ali com algumas casinhas, algumas funcionalidades bem limitadas, né? E isso ser uma parte de um cenário muito grande, né? Só que para evitar ficar carregando tudo isso o tempo todo, né, a intenção era dividir isso em diversas cenas pequenas, né? Então, ter vários cenários e que o personagem pudesse transitar entre esses cenários, né? Então, esse é um conceito que aqui no WebGL eu acho que ele é crucial, porque nós não podemos carregar o cenário inteiro, o jogo inteiro, tudo de uma vez só, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos dentro de um browser fazendo streaming de recursos, né? Então, ficaria muito complicado ter que carregar muita coisa, né? O usuário teria que ter, primeiro, bastante memória RAM para poder armazenar tudo, né? A gente já sabe que dentro do browser as coisas se complicam ainda mais e demoraria demais, né? Porque teria que estar carregando um monte de coisas, partes do cenário que talvez ele nem vai precisar agora, né? Então, às vezes, uma tarefa que ele vai só vai executar daqui a muito tempo, né? Que depende de um andamento da história ali para ele chegar naquela parte. Então, não faria sentido carregar isso logo de início, né? Então, o conceito do original do RPG Builder, na minha opinião, encaixou muito bem aqui. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco de como ele está agora, tá? Então, pessoal, eu implementei aqui já o andamento da cena, da câmera, perdão, dentro da cena, tá? E isso daqui é uma coisa bem interessante que eu estou prevendo que no futuro nós vamos ter vários métodos de entrada, né? Então aqui eu estou mexendo no teclado e mouse, né? Mas eu estou prevendo que futuramente pode ter outras implementações, então eu trouxe uma ideia lá da Unity, que eles têm entradas genéricas de dados, né? Então, por exemplo, eu defini aqui algumas ações lógicas, né? Logical inputs, né? Então, seria o Action 1, Action 2, o pointer x e y, um eixo principal, vai ter um eixo secundário depois, modificadores e tal. E essas ações aqui eu mapeio para o que eu quiser. Agora, por exemplo, eu estou mapeando para teclado e mouse, mas futuramente, quando a gente estiver tratando do jogo mesmo, eu posso mapear isso para gamepad ou para uma entrada virtual, que vai ser, por exemplo, num celular, né, no touch ali, né? Então, eu já previ isso e criei uma classe que Universal Input Manager, né, que é para gerenciar tudo isso. Então, eu só vou ter várias implementações dessa mesma classe, tratando diversos tipos de entrada de dados. Mas enfim, eu implementei isso já, da movimentação da câmera aqui, e implementei também esse recurso de cenário baseado em segmentos, né? Então nós temos um segmento aqui que ele é bem pequeno, né? Vocês podem ver que ele é um cenário, eu defini ele como 50 por 50 metros, né? Então isso no nosso mundo virtual seria 50 por 50 metros, tá? Então ele é relativamente pequeno, né?
mas eu posso expandir ele através da ferramenta de edição de segmentos, né? Então eu clico num segmento vazio, aqui até tem que mexer no shader aqui, que ele tá bugando essa parte aqui, mas a intenção é que essa parte quadriculada são segmentos vazios, né? Então eu tenho aqui é o vácuo, o vazio total, né? E eu tenho esses segmentos em volta do meu cenário, né? E cada vez que eu quero adicionar um novo, eu posso clicar ali, ele vai carregar novamente os recursos e criar uma nova borda com segmentos vazios, né? Então assim eu consigo ir expandindo o meu cenário, né? E eles se grudam uns nos outros, né? Isso é um recurso que foi implementado lá no RPG Builder original e eu achei legal trazer para cá, né? Então ainda tem alguns detalhes, né? Por exemplo, o cálculo do shader aqui na emenda nem sempre é tão perfeito, mas isso o usuário pode, aqui já posso mostrar mais uma ferramenta, pode vir aqui e suavizar essa parte ou mudar o cenário de um jeito que não apareça, né? Então isso aqui é quem está construindo o jogo vai ser capaz de mexer, né? Então eu criei já essa ferramenta, já existia, né? Então foi dos primeiros vídeos ali que eu fiz sobre o terreno. Agora ela já está respondendo a interface, eu já consigo mudar a força dela. Então, por exemplo, eu consigo deixar ela bem fraca aqui para fazer praias, né? Por exemplo. Então eu consigo fazer isso, consigo aumentar ou diminuir o tamanho dela. Eu tenho a ferramenta de Smooth, que é para suavizar o terreno. Então imaginem que a gente consegue fazer uma média das vértices aqui. As que estão muito para cima eu jogo para baixo, as que estão muito baixo eu jogo para cima. E isso suaviza o terreno. Então se a gente tiver alguns picos aqui, por exemplo... Deixa eu aumentar a força aqui que está muito fraco. Então se eu tiver um cenário bem irregular aqui e tentar aplicar o Smooth aqui, ele vai calcular a média das alturas de cada vértice e com isso ele vai suavizar um pouco o terreno, né? Então a ideia é que você use isso para corrigir imperfeições aqui dentro, né? O que mais que nós temos? Eu criei uma ferramenta que é de normalização, ou seja, ela devolve o zero absoluto aqui do nosso terreno. Então, se por algum motivo eu quero... Seria uma borracha, né? Eu quero apagar o terreno, eu consigo voltar ele na estaca zero aqui e começar de novo, né? Então, o que mais que eu fiz aqui? Eu implementei... A funcionalidade de iluminação já estava feita, né? E, basicamente... o que eu fiz por enquanto da parte de ferramentas foi isso. Até tinha algumas coisas que eu gostaria de mostrar aqui, né? Eu criei o segmento vazio, que é esse segmento que está aqui em volta. Já prevendo, né? Eu tenho Water Segment, eu já tenho o segmento de vegetação que vai ser implementado posteriormente, né? E tudo isso é gerenciado por uma toolset, né? Então eu posso ter várias ferramentas aqui, né? E fazer com que elas respondam de forma uniforme, né? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Todas as ferramentas eu inicializo elas em algum momento aqui, né? No caso no onStart da minha aplicação. Então esse foi um padrão que eu adotei também herdando lá da Unity. No RPG Builder original tinha, mas era com outro nome. Não era onStart e onUpdate, mas enfim, é uma nomenclatura que eu herdei um pouco do original e um pouco da Unity lá, que eu achei que ficou mais conveniente, tá? Mas a ideia é que nós podemos ter várias ferramentas. Então, por exemplo, movimento de câmera é uma ferramenta que eu inicializo e atualizo ela a cada frame. E tenho a ferramenta que está ativa, né? Essa que está em verdinho aqui. Então eu posso selecionar várias ferramentas aqui e ele somente vai atualizar com o update a ferramenta que está ativa, né? Então isso faz com que eu consiga alternar entre elas ali, né? E os demais painéis, todas essas informações elas são intercaladas lá pelo Redux, né? Então eu consigo mandar as coisas pro meu store, que está aqui. Consigo mandar para cá, modificar, e isso é global, todo mundo enxerga e todo mundo modifica, né? Então, por enquanto é isso que tá sendo implementado aqui. O destaque mesmo desse vídeo fica para essa parte de segmentos aqui.
eu implementei a parte de criação de segmento. Então você dá um clique ali, ele faz o streaming das texturas e inicializa de volta. Até isso pode ser otimizado depois, eu posso fazer com que ele não precise recarregar as texturas novamente, né? Eu já deixei pronto um evento aqui para remoção do segmento, só que isso não pode ser tão na cara como a criação. A criação do segmento, tudo bem, eu dou um clique aqui, cria um segmento novo. A remoção eu não posso fazer isso, né? Porque o usuário pode ter feito um monte de coisa ali, uma edição bem longa, e com um clique só sumir tudo e não ter Ctrl Z, né? Não ter como voltar atrás. Então o que eu vou fazer? Eu deixei o evento pronto aqui e até anotei que tem que ter um cascade, igual lá no banco de dados. Se eu tiver segmento de água, de vegetação, entidades aqui em cima, né, objetos que futuramente nós vamos ter, tudo isso vai ter que ser removido junto com o segmento, né? Então, para evitar a quebra do programa aqui, eu pretendo criar um painel aqui para o usuário confirmar se ele quer remover aquilo mesmo. E provavelmente isso vai ter que ter vínculo com os objetos, né? Então, se o cara colocou aqui um baú do tesouro, por exemplo, e esse baú ele é referenciado em algum script, então eu não posso simplesmente ir lá e apagar, porque senão quebra, né? Então, são verificações que vão ter que ser feitas para que o usuário não consiga excluir coisas que têm dependências, né? Então, primeiro ele vai ter que ir lá mexer no script, fazer com que aquele baú não fique mais vinculado, por exemplo, e aí sim, quando o segmento não tiver mais dependente nenhum, aí eu consigo excluir ele, né? Mas enfim, por hoje seria isso. Então, pessoal, mostrando a atualização do projeto aqui, a parte de segmento já está implementada, já está funcionando, deu vários problemas, então se vocês olharem os commits lá, vocês vão ver que teve muita coisa de correção, inclusive de shaders anteriores. Porque, por exemplo, aqui é uma emenda de 4 segmentos, né? E isso não emendava de forma transparente, né? Aqui eu tô vendo a água, parece que é uma coisa só, né? Mas antes não, tinha umas quebras, eu tive que mexer no shader ali para deixar tudo certo e para fazer as emendas. E, inclusive um recurso que é bem interessante, se eu tiver uma borda que foi editada, eu fiz um cálculo bem grotesco aqui para emendar os dois segmentos, porque eu não posso simplesmente criar outro segmento aqui e deixar um buraco no meio, né? Então eu fiz simplesmente os pixels da borda copiarem a borda do segmento que está encostado nele, né? Então não é o ideal, porque o usuário vai ter que vir aqui e fazer uma suavização depois, né? Então a ferramenta de suavização ela vai acabar sendo bastante útil, né? O ideal seria que eu conseguisse detectar os vetores de direção e gerar já um morro aqui do jeito que fique bonitinho, né? Que fique certo a emenda, né? E não simplesmente fazer os pixels copiarem ali, fazer as vértices copiarem a borda, né? Então eu teria que continuar esse morro aqui para cá e não simplesmente fazer esse buraco. Mas por enquanto foi a solução que eu encontrei aqui para não gastar muito tempo nisso, até porque é uma coisa bem simples, né? O usuário vem aqui, dá alguns cliques, suaviza o terreno e ele está emendado, né? Tá resolvido o problema, né? Tranquilo, pessoal? Então, continue acompanhando aí o desenvolvimento do RPG Builder. Eu não consigo garantir que vou ter a mesma frequência de vídeos daqui para frente, porque agora estão iniciando as aulas, né? Então eu vou focar nas disciplinas, é claro, né? Mas conforme a gente tiver novidades, aí eu vou postando. Valeu, pessoal, um abraço.